Vilela, do ponto de vista político, o próprio senador Marcos Duval disse que, como eu relatei aqui, ele usou as palavras dizendo que estava doidão ontem, quando fez essa live. E aí que dentro de algumas horas, justamente de ontem à noite e hoje, antes da entrevista coletiva, ele recebeu várias ligações de vários senadores e políticos reiterando a importância que ele tinha dentro do Senado Federal. Você acha que o conteúdo dessas ligações foi exatamente esse? Olha, eu acho que não. Me parece que realmente houve alguns argumentos, ocorreram algumas conversas que eventualmente sensibilizaram o senador de ontem para hoje. Um fato que eu acho importante a gente destacar é que, bom, em primeiro lugar, hoje nós não conseguimos ter clareza de nada por conta dessa diversidade de relatos feitos pelo senador. Nós sabemos que tem alguma coisa nessa história e agora os próximos relatos oficiais, o depoimento e tudo mais, poderá nos fazer ter uma concretude maior. Agora, uma coisa fica muito clara, é um episódio que não dá para passar em branco. Quer dizer, se o senador Marcos Duval desdisser o que disse ontem, com todas as letras, ou o que disse na sua entrevista à revista Veja, eu vejo elementos para uma apuração no Conselho de Ética do Senado Federal, podendo levar alguma medida de suspensão ou, eventualmente, até cassação do seu mandato parlamentar, porque aí não seria uma atitude de quem tomou umas a mais, seria uma atitude de uma total falta de compostura exigida para quem ocupa um cargo de senador da República. Então, aquela passada de pano que ocorreu no episódio das denúncias que ele fez com relação ao presidente Pacheco há cerca de 6 meses atrás, de que teria recebido o recurso do orçamento secreto e tudo mais, acabou ficando dito pelo não dito. Essa de agora já não pode ficar. Segundo, avaliar o quanto o presidente da República, à época, presidente Bolsonaro, eventuais outros atores e o próprio ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, estão envolvidos nessa situação. Porque, veja bem, Alexandre de Moraes, ao que consta, recebeu esse relato no dia 13 de dezembro, né? Se eu não estou errado com relação às datas. Bom, o que ele fez nesses 45 dias com essa informação que lhe foi dada pelo senador? O próprio presidente Bolsonaro, tendo recebido, não tendo feito nada, mas tendo recebido essa informação, qual foi o andamento que ele deu? Quer dizer, ele abrigou uma reunião para tratar de um golpe, por mais que ele não soubesse do que se tratava e não tomou nenhuma medida. Então, esse tipo de coisa tem que ser avaliada. Mas eu repito, não podemos tomar atitudes e decisões antes da hora, porque ainda faltam muitos elementos para linkar uma parte da história na outra. Ô Vilela, e tem acho que um outro ponto relevante da gente destacar aqui, que é a participação da própria ABIN, nesse caso, e o GSI, né? O general Augusto Heleno já declarou publicamente que nega todas essas acusações. A própria ABIN e o GSI fizeram uma nota hoje relatando que estão a favor da democracia, que estão à disposição para qualquer contribuição nessa investigação. Mas, caso comprovado, há também a participação de órgãos do governo nesse processo, né? Porque o monitoramento de Alexandre de Moraes se daria com a anuência de ambos, segundo o que consta na acusação, Serrão. Pois é, isso daí é que é muito doido de você imaginar. Não dá para você acreditar nessa história. É necessária materialidade desse conto de fadas que está sendo apresentado até agora. Por enquanto é uma versão disse-me-disse. A gente está sendo obrigado a analisar versões do disse-me-disse que tem extrema gravidade. O conteúdo é de extrema gravidade, mas a materialidade disso. O Palácio do Planalto, uma reunião com Bolsonaro, você não vai ter prova de gravação. Por quê? A segurança da presidência da República, desde o episódio Michel Temer JBS, a segurança do presidente da República, a gestão Bolsonaro, qualquer um que entrasse para falar com Bolsonaro ou com Mourão, o telefone celular tinha que ficar numa caixinha, mas a
100 metros de distância, bem longe de onde você vai fazer a reunião, com sala toda monitorada, todo mundo verificado antes se tinha algum equipamento de escuta para participar de qualquer encontro. Então, uma reunião do Marcos Duval com ele não teria como ser gravada, tá? Então, como é que você cria a materialidade do que foi dito efetivamente, golpista ou não, num encontro? Atentatório contra o Alexandre de Moraes ou não, num encontro? Você não vai ter. Então, como é que você vai condenar alguém? Isso é o dado objetivo do direito brasileiro. Como é que você vai condenar alguém sem base na materialidade? Isso não existe. Então, estamos diante de uma história de disse-me-disse, extrema gravidade. O senador Marcos Duval, quando levou essa denúncia para a Veja, e se ele não sustentar isso com prova, é prova que ele tem que ter, ele corre risco de perder o mandato, sim. Isso vai parar no Conselho de Ética e ele cometeu uma falha grave de divulgação de uma informação sobre a qual ele não pode provar. Está acusando quem? Está acusando o cara que já é caído? O cara que não tem direito a nada, que é o Daniel Silveira? Já perdeu o mandato, não tem foro privilegiado? Já estava ali programado que o Alexandre de Moraes, que o Supremo tinha ações contra ele, apesar da graça presidencial. Tem lá 4,3 milhões de multa contra o Daniel Silveira por descumprimentos judiciais que ele teria cometido. Isso depois da graça presidencial. Antes, durante ou depois, a graça presidencial não teria cessado todo o processo? Pois é, parece que o processo continuou. Então, a graça presidencial não valeu? Como é que fica o ordenamento jurídico no Brasil? Gente, é muita pergunta complexa que tem que ser feita. Esse assunto não pode ser tratado na base da análise do disse-me-disse. A gente não vai chegar a boa conclusão sobre isso. Muito bem, para vocês que nos assistem aqui na Jovem Pan nesta quinta-feira, são 5h29. Serrão, vamos continuar a nossa conversa aqui em relação a isso, porque eu quero entender um pouco melhor do ponto de vista dessa materialidade. O que faltaria, na sua visão, para que isso fosse constatado como crime? Porque no direito brasileiro é muito claro que não há necessidade da materialidade do crime caso hajam indícios absolutamente claros em relação a isso. Não, mas não tem indício. Você dizer, olha, eu dizer que vou fazer uma escuta telefônica em você, ou chamar porque eu acho que você é ladrão, e só disse isso para o Piperno ou para o Cristiano, isso não configura um crime da minha parte. Isso configura uma falha do meu caráter, mostra que eu não valho nada. Isso é um ponto. Agora, isso não configura um crime objetivo. Mas o que configuraria a materialidade? Pois é, você teria que ter uma gravação sobre isso, você teria que ter uma mobilização de agentes reais da suposta arapongagem, da ABIN, do Gabinete de Segurança Institucional. Não vai. Fica o dito pelo não dito. O GSI já avisou que não foi, a ABIN também disse que não tem nada com isso, e o Daniel Silveira também pode chegar lá e dizer que isso aí é doideira total. E aí, como é que fica? O pobre senador ontem já falou que falou demais em função da bebida que ele poderia ter tomado ontem, né? Momento de emoção. O outro pode dizer que ele bebeu demais e falou besteira. Então, de novo, disse-me disse, não pode levar ninguém para a cadeia. Só na Alemanha nazista. Os fatos que nós temos aqui é justamente essas acusações do senador Marcos Duval, que mudaram um pouco de configuração hoje. Temos a viagem do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, em que permanece por lá, o pedido, inclusive, de visto americano, que ainda não foi definido, mas ele não regressou ao Brasil depois da saída por aqui. E temos também a minuta encontrada na casa do ex-secretário Anderson Torres. Então, não são fatos isolados que nós estamos comentando aqui. Há um enredo nessa história, né? Há uma conjunção dessa história. E amanhã, nos Estados Unidos, o Bolsonaro participa de um evento aberto. Estava confirmada até ontem a participação nesse evento, The Power of the People, no qual ele vai ter que falar e provavelmente ele vai ter que se pronunciar sobre esse assunto, porque isso é algo de extrema gravidade. Ele vai ter que falar, negar, com certeza vai ter que negar e dar uma prova bem cabal do que ele estiver negando. Então, isso já gera crise política. Agora, isso é ótimo, isso já desvia totalmente o fato do noticiário para outras questões que dão alívio ao governo federal que está tocando o barco. Carreta Furacão está na pista acelerando. Paulo, não são fatos tão isolados assim.
há uma conexão entre todos eles, tá? Porque, vejam, entre tudo isso aí que você mencionou, há também, eu insisto nisso, a entrevista do Valdemar da Costa Neto, que por conta do que falou, inclusive agora já foi convocado lá pela Polícia Federal a depor. Está depondo nesse momento. Então, exatamente, quer dizer, não é assim, não é que isso brotou do nada. São pessoas, vejam, quem está depondo nesse momento é o presidente do partido ao qual Jair Bolsonaro é filiado. Ele falou no final de semana, e inclusive falou sobre a profusão aí de minutas, de propostas, de supostos documentos que circularam aí por muitas pessoas ligadas ao bolsonarismo. Ele falou, não é versão minha, não é alguma suposição da esquerda. Ele falou. E ele falou também, ele, Valdemar da Costa Neto, que Bolsonaro disse que, enfim, descartou a possibilidade de golpe porque naquele momento ele não tinha mais condições. E veja, quando a gente fala em materialidade em relação a esse episódio envolvendo o senador Marcos Duval, é verdade, em relação ao Bolsonaro, pode ser que ele não tenha apresentado a materialidade, mas ele apresenta mensagens trocadas com alguém que supostamente seria Daniel Silveira. Então, pelo menos em relação àquilo que ele narrou sobre o Daniel Silveira, ele teria, né, essas supostas provas. Pelo menos isso. E é fácil constatar se ele mentiu ou não. É só aprender os telefones lá dos dois. Inclusive, Daniel Silveira está preso. Imagino que seja mais fácil. E veja, em relação... Nesse caso, ele foi preso hoje justamente pelo descumprimento de algumas... Então... Não, mas aí se aproveitou, já fez tudo. Isso aí a ordem manda pegar todos os computadores, todos os telefones. Quanto a isso, já está serenado. E aí que eu queria chegar. Quer dizer, se o ministro do STF, Alexandre de Moraes, recebeu, de fato, essas denúncias em dezembro, é possível também imaginar que o ministro tenha aguardado exatamente esse momento em que o Daniel Silveira não tem mais imunidade parlamentar. É só chegar lá e enjaular, como aconteceu ontem. Agora, vamos fazer uma proposta aqui bacana, hein? Se o ministro recebeu todas essas informações no fim do ano, olha, fecha a ABIN, fecha o GSI e vamos perguntar ao ministro, quem é que dá assessoria de inteligência para o senhor? Tem que trocar a inteligência toda do Estado brasileiro por essa turma que o assessora, que é muito boa. Muito bem. Cristiano, você quer fechar? Olha, Paulo, eu quero fazer uma observação. Primeiro que um consenso me parece que já há, que Daniel Silveira está encrencado até o pescoço. Realmente, a melhor das versões, ela já coloca a culpa toda em Daniel Silveira. Então, realmente, essa prisão de Daniel Silveira que tivemos agora hoje, dificilmente ela vai acabar sendo revogada tão cedo. E o segundo ponto é que Valdemar da Costa Neto prestou depoimento agora na parte da tarde na Polícia Federal. Tive a informação agora de que o depoimento acabou de acabar e que a fala de Valdemar Costa Neto teria sido uma fala de passar pano em tudo, dizer que não foi bem assim, que acredita no processo eleitoral, de que a terminologia que ele usou daquele documento, né, daquela minuta, teria sido uma mera metáfora, de que não foi nada disso, de que teria sido dito pelo não dito. Então, com relação a Valdemar Costa Neto, eu vejo até que dá para passar. Agora, com relação a esse episódio do Marcos Duval, isso não vai poder ficar assim, não.